Vamos dar início. Então, hoje o assunto, tinha separado aqui, até botei no computador para ficar mais fácil, porque estão me atrapalhando na Bíblia aqui, e com o tablet. Aí coloquei já no computador que vai ficar mais fácil, como tem bastante leitura, né? Até já botei os versículos também tudo aqui para facilitar para a gente. Qualquer coisa, depois eu posso jogar também os versículos ali no grupo, né? Para vocês dar mais uma olhadinha. Mas a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a batalha na mente, né? Foi semana passada, nós tivemos um curso com as mulheres de Ouvindo Deus, né? Que elas ministraram ali na terça-feira, no grupo de estudos, né? Até vocês também estão convidados, nós temos de 15 em 15 dias, nós temos grupos de estudos na terça-feira. E aí ministraram na terça-feira e também na quarta-feira postal Midins para os jovens, né, os adolescentes. E nessa ministração, o Senhor falou no meu coração para falar um pouquinho, né? Tentar buscar algo referente a essa batalha na mente, né? E aí eu fiz algumas buscas aqui, daí eu trazer algumas informações aqui para vocês e também algumas coisas que a gente acha aí na Bíblia. Bom, vamos lá. Umas coisas que eu deixei escrito aqui, então, assim, ó. Sabemos que todos os dias temos decisões para tomar, né? Um estudo de uma universidade aponta que só em relação à alimentação são cerca de 226 decisões que nós precisamos tomar durante o dia. Então, isso está envolvido justamente com essa batalha na mente. Então, a gente vai estar falando aí sobre essas decisões que nós temos que tomar durante o dia. Então, relacionado só à alimentação, são 226 aproximadamente, né? E diferentes fontes também na internet concordam que com o mesmo número relativo ao total de decisões que um adulto toma em um dia, aí engloba todas as decisões, mais ou menos em média de umas 35 mil decisões por dia você toma, mais ou menos, né? Relacionado a tudo, desde que rua vai pegar, pelo lado direito, para a esquerda, se vai sentar, se não vai. Todas essas decisões contam aí no nosso dia a dia, né? E aí coloquei algumas perguntas ali que diz assim, a primeira, e como tomar essas decisões corretas? Como tomar essas decisões da maneira correta? Primeira coisa é nós estarmos alinhados com Deus através do Espírito Santo. Outra coisa também, o que nos faz errar? O que nos faz errar em tomar essas decisões erradas durante o nosso dia? Quais pensamentos temos em cada decisão que precisamos tomar? E é aí que a gente começa, então, a entrar um pouquinho nesse assunto aí sobre essa batalha na mente, porque cada vez que a gente tem que tomar uma decisão, a decisão que a gente vai tomar, no mínimo, são duas opções. E entre essas opções, a gente tem essa batalha em tomar uma decisão ou outra, né? Então, a partir daí que começa essa batalha na mente. Deixa eu pegar aqui que eu sabotei o... Vamos dar uma lida lá em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1 até o 6. Vai dizer assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui já começa a primeira batalha, né? Na mente, em que decisão tomar, né? Por isso a importância de a gente saber ter esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo, para a gente poder entender um pouquinho o que Deus falou, o que Deus disse, o que Deus está dizendo, o que Deus gosta, o que não gosta, o que ele disse para fazer, o que ele disse para não fazer. Para justamente a gente não cair nesse engano. Que aqui, na verdade, o que foi? Só um engano. Distorceu o que o Senhor tinha falado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Gênesis 2, 16, 17. Aqui diz assim: E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela morrer, dela comer, certamente morrerás. Então tu vê que tem uma distorção entre o que Deus disse e o que a serpente sugeriu para ela. Porque aqui Deus falou da árvore do conhecimento do mal, só que aqui mais para cima, no versículo 9, dá uma olhada aqui, ó, o que diz ali, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, primeiro, a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a serpente falou, como ela disse, que dessa árvore que está no meio do jardim dela nem tocareis. O Senhor não falou para não tocar. E detalhe também que me chamou a atenção: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então, todas as árvores eram agradável à vista e boa para a comida. Porque aqui ela também cita isso aqui, ó. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, mas todas as árvores eram. Então, o que aconteceu? Foi um pequeno distorcimento ali só, onde ele deu uma leve distorcida no que o Senhor falou. Certamente não morrerás, porque isso vai te dar entendimento. E foi isso que chamou a atenção dela. Só que ela esqueceu de obedecer aquilo que o Senhor falou. Porque todas as outras árvores também eram agradáveis aos olhos, assim como essa. Então, só teve esse pequeno detalhezinho, onde teve essa batalha na mente, ou talvez falta também de instrução da parte de Adão, porque aqui ela errou até a geografia, né, da árvore, não sabia nem onde a árvore estava. Então, por isso a importância de a gente ter na nossa mente até os mínimos detalhes daquilo que o Senhor fala para nós. Porque às vezes no meio de uma verdade pode vir algum engano, distorcendo aquela verdade. Né? São pequenos detalhezinhos que às vezes nos fazem errar. Vamos seguir aqui. Vamos avançar para Mateus. E aqui nós temos, talvez, acho que uma das maiores batalhas, Mateus 3. Maiores batalhas na mente que a gente pode descrever, digamos assim.
Mateus 3:16. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Jesus ouviu algo do Senhor claramente. Claramente ele ouviu que ele era o filho amado. E aí agora a gente vai avançar para o 4:1. Mesmo Mateus, só que 4:1. Aí para frente, só seguindo eu. Aí diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, ó, primeira batalha foi justamente naquilo que Deus disse. Ele quis colocar dúvida naquilo que Deus disse. E agora eu te pergunto assim, pergunto para vocês, mas eu também já me fiz essa pergunta e também faço reflexão em muitas coisas que o Senhor me fala e que eu mesmo às vezes coloco em xeque. Ou será que é verdade? Será que realmente é do Senhor? Quantas coisas o Senhor nos fala e daqui um pouco vem aquele dardinho, né? Aquela vozinha maligna e começa a colocar em dúvida aquilo que Deus falou para nós. Por isso da importância da gente ter a clareza daquilo que Deus fala para nós, para que a gente não seja enganado. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, ó, novamente, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás falou alguma mentira aqui? Não. Até se não me engano, que eu tinha anotado, isso aqui, essa batalha dele aqui, o que foi dito, está lá em Salmos, se não me engano, acho que é Salmos 91:11. Eu tenho que confirmar aqui, porque eu tinha anotado aqui do lado. Mas tu vê, olha a batalha, usando da própria palavra para confrontar o que Deus disse. Quantas coisas às vezes nós mesmos não somos confrontados na nossa mente com coisas da palavra. Aí o Senhor fala alguma coisa, daqui um pouco parece que salta um versículo para colocar em xeque se aquilo que o Senhor falou é verdade, será que é mesmo? E aí lembra que nós falamos, acho que foi na semana passada, sobre o que Pedro fez, ao invés de esperar, lá em Atos, ao invés de ele esperar o batismo do Espírito Santo, ele quis cumprir o que estava nas Escrituras. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha falado sobre ele preferiu cumprir o que estava nas Escrituras do que obedecer o próprio Cristo. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Quando a gente ouve algo preciso do Senhor, a gente tem que ter cuidado para que o próprio Satanás não use da própria Escritura para querer botar dúvida naquilo que o Senhor falou no nosso coração. Amém. Vamos para frente. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto
te darei. Bom, tu vê que agora aqui, ó, ele tentou 2 vezes confundir Jesus sobre a questão de ser filho. Aí ele viu que já não ia ter jeito, que ali ele já tinha entendido que ele era filho, principalmente pelas respostas que ele tinha dado. Agora ele tentou ver se ele tocava, digamos assim, tentar ver se Jesus tinha um ego, ou tentar tocar na alma, alguma coisa assim que agradasse aos olhos, né? Todos os reinos do mundo e a sua glória. Né? E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, essa passagem, eu vejo que é uma das maiores batalhas na mente que a gente pode observar, porque ali começa a colocar em xeque muito o que Deus fala conosco. E aqui o próprio Satanás, o próprio diabo, veio tentar Jesus. E detalhe, com as escrituras. E aí, quantas vezes nós não somos paralisados, às vezes propriamente pelas escrituras, só por uma questão de confusão. O Senhor nos falou algo ao nosso coração, e aí daqui um pouco do nada surge um texto aqui e põe em xeque aquilo que o Senhor falou conosco. Então a gente tem que ter certeza daquilo que o Senhor está falando conosco e não deixar com que nada venha tirar isso do foco, venha tirar isso da mente. A gente tem que reconhecer aquilo que o Senhor falou e deixar isso em foco, seguir aquilo que o Senhor disse. E outra coisa que eu tinha me perguntado, mas isso aqui eu vou deixar para falar no final. Vamos ler aqui para frente. E aí eu comecei a pensar assim, como que a gente pode não ser confundido naquilo que o Senhor fala, ou naquilo que o Senhor já disse, ou naquilo que ele está falando. Primeiramente, a gente conhecer o que Deus fala ao nosso respeito, ou o que Deus já falou, o que o Senhor já deixou nas Escrituras. E tudo aquilo que vai contra o que ele já deixou escrito, no mínimo a gente tem que ter uma pulga atrás da orelha. Porque se ele disse, está dito. Né? Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente entender o que ele já falou ao nosso respeito. Porque se a gente não sabe do que ele falou ao nosso respeito, cada vez que ele falar ao nosso coração, a gente vai ter dúvida se realmente é do Senhor. Porque a gente não sabe do que ele já deixou escrito. E muitas vezes ele coloca algo no nosso coração que ele já deixou escrito. Só que a gente não se firma nessa palavra dele, porque como a gente não leu, a gente não tem essa certeza. E aí qualquer coisinha é dúvida. E aí é onde nos bloqueia, onde nos impede de avançar. Então eu separei aqui, ó, Salmos. Já tinha postado esses dias esse salmo inteiro, mas eu separei só um pedacinho aqui dele. Salmo 139, o 16 e o 17. Agora vai ter bastante leitura aqui para frente. Aí diz assim, porque eu bem sei os pensamentos... Opa, eu acho que esse aqui eu anotei errado. Esse aqui não é Salmos, não. Esse aqui é Jeremias. Deixa eu só pegar Salmos aqui, porque eu separei um. É 16 e 17, né? Ó, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Então aqui a gente já tem uma ideia da grandiosidade do que Deus já fez por nós. Porque antes mesmo de a gente nascer, ele já tinha escrito sobre nós. Então, quando ele fala algo a nosso respeito, quando ele nos dá uma direção, a gente tem que ter certeza na palavra do que ele tem colocado no nosso coração. Porque senão a gente pode dizer que Deus errou antes mesmo da gente nascer. E Deus, ele não erra, ele é perfeito. Então, uma falha não está nele. Às vezes a falha está em nós. A gente não saber o que ele tem falado de nós. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É Jeremias 29, 11 e 13. Eu acabei deixando anotado errado aqui, ó. Ah, eu botei aqui, tá certo, ó. Que eu botei ele no final e os salmos eu não... Sei lá o que eu fiz aqui. Mas enfim, tá aí. Jeremias 29, 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Ah, não, perdão. Meu Deus, eu fiz uma bagunça. Esse aqui era o... Fiz uma bagunça aqui, não. Esse era o Salmos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia, e quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Esse aqui era o Salmos. Eu fiz uma bagunça aqui hoje. Não, Mateus 10. Deixa eu pegar agora que eu não sei onde é que eu coloquei agora esse Romanos, mas esse Romanos aqui é bem interessante também. Ah, tá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tem outra passagem que diz também que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mateus 10, 29. Não se vende dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não te mais, não, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, aqui para a gente ter essa noção de que a gente pensa às vezes que a gente não tem tanto valor assim para Deus, né? Aqui está um versículo, só um deles, né? De tantos outros, que mostra o quanto Deus ele nos ama e quanto somos valiosos. 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tá aí algo que o Senhor nos deixou também para fazer, algo que o Senhor falou a respeito das nossas vidas. Então, se você ainda não sabe seu propósito, aqui está um versículo que vai te dar uma direção.
Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha quanta coisa o Senhor fala ao nosso respeito, quantas ordens Ele nos deu, quantas direções, só nesses versículos e quantas coisas Ele já falou para a gente fazer, da onde a gente veio. Isso cria o que na gente? Identidade. Aqui ele fala que antes de a gente nascer, ele já tinha escrito sobre nós, ele já deu a nossa origem, que fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Então ele nos dá a identidade, a gente sabe de onde a gente veio, sabe para onde a gente vai, sabemos o que temos que fazer. Então a gente tem que tirar da nossa mente toda a dúvida. Ah, será que o Senhor me chamou para alguma coisa? Para que mais do que isso? Só que está bem claro que ele nos chamou, que já nos predestinou para filhos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por essas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Salmos 94:14 diz assim, bem curtinho, ó, mas quando a gente acha que a gente está só. Deus não nos abandonará. Aleluia. Êxodo 19:5. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só. A gente confunde um pouco, tem um versículo que diz que o mundo já está no maligno, que o mundo é do maligno, na verdade. Muitos dizem, né? Vão citar o versículo e dizer, o mundo já é do maligno. Não, o mundo não é no maligno. Na verdade, o versículo diz que o mundo jaz no. Ele está, ele não é. Está é diferente de ser. Então, o mundo ele pode estar no maligno, mas aqui ele diz que toda a terra é dele. O Senhor está falando. E aí eu vou acreditar em quem? No Senhor. Né? Então, toda a terra é dele. Aqueles que estão no maligno, esse é o nosso trabalho de nós resgatarmos. Né? Porque Satanás ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então, se tem alguma coisa que está no maligno, está porque foi roubado. Nossa tarefa é trazer de volta para o Senhor. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes. Então, se um dia tu te pegar pensando que você está sozinho, abandonado, lembra desse versículo, que o Senhor, ele não mente. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes.
Então tá aí algumas verdades que o Senhor fala a nosso respeito, fala que Ele estará junto conosco, não tem erro. Romanos 8, 39, 38, 39, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, só esse versículo aqui, se a gente lê ele todo dia, digamos assim, é a pedra que amola a nossa espada, esse versículo aqui. Para a gente derrubar todos os gigantes, toda a guerra que há nos nossos pensamentos contrários, só com esse versículo aqui a gente já consegue eliminar toda a dúvida que às vezes vem em pensamento. João 3,16, né? Clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para fim a vida eterna. Porque nossa maior batalha é na... aqui foi então a pergunta que eu me fiz. Essa pergunta aqui, enquanto estava fazendo uma administração ali, eu mesmo me fiz essa pergunta, né? Por que a nossa maior batalha é na mente? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por que a nossa maior batalha é na mente? E o Senhor me trouxe uma resposta dessa forma assim. A maior batalha que nós já vimos, né, nas Escrituras foi essa que nós lemos de Jesus. Por 2 vezes ele teve essa batalha na mente. Aquela no deserto com Satanás e também quando ele pediu para que Deus passasse dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele. Porque ali deu vontade de desistir, mas ele cumpriu a vontade do Pai. Então ali teve uma batalha muito grande, uma escolha, uma decisão muito grande. E a resposta que me veio foi que a maior batalha ela foi vencida pelo cabeça, que é Cristo. Sendo vencida a batalha pelo cabeça, determinou todo o movimento restante do corpo, que é a igreja. Por isso que a nossa maior batalha é na mente, porque aquilo que a gente vende, todo o movimento do nosso corpo parte da mente. Então, todas as decisões que nós vencemos aqui vai se refletir em como o corpo age. Por isso que a maior batalha foi vencida por Cristo, que era o cabeça. E vencida essa batalha, resultou agora no comportamento de toda a igreja. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso que a nossa maior batalha é o quê? É aqui. Porque é a partir daqui que vai determinar como é que o corpo vai andar. Pelo menos foi essa a resposta que me deu. Amém?